Hoje eu vou indicar para vocês 5 podcasts que eu estou ouvindo atualmente. Salve nerds e geeks! Eu sou o Thiago de Moura e você está no canal Papo Nerd. Sejam muito bem-vindos. Seguimos então de volta aí. Já faz muito tempo. Será que faz muito tempo que eu gravei o último vídeo? Foi há 84 anos. E hoje falaremos aqui sobre um assunto bem bacana, podcast. Isso aí, você já ouviu o podcast? Sabe o que é, não? Não tô lembrado não, nunca nem vi. O primeiro podcast que eu vou indicar é um dos primeiros que eu comecei a ouvir, o Walk Talk. Esse podcast é bem bacana e ele pega em cima da série The Walking Dead e agora também em cima de Fear the Walking Dead. A gente sabe que as séries não estão caminhando muito bem atualmente, no entanto, o podcast é muito bom, a discussão, a análise deles lá, a resenha dos episódios é muito bacana, sem falar que a conversa é aquele ambiente assim de boteco, né? Aquele papo de boteco, uma parada bem bacana mesmo, super indicado. E ainda não sendo a segunda indicação, mas ainda dentro da primeira, deu pra entender? O podcast Bro Talk, que na verdade faz parte desse conjunto aí com a galera do Walk Talk, né? Eles fizeram esse outro podcast para conversar um pouco mais aberto sobre outros assuntos aí, tipo games, livros, seriados, filmes, outras indicações que ficam soltas fora desse ambiente de The Walking Dead, Fear the Walking Dead. Super indicado também. E o segundo indicado vai ser o podcast Análise Nerd. Isso aí. Acabei descobrindo um dia desses aí no Twitter, esse podcast apareceu lá, não sei onde que eu tava mexendo, futucando lá, e acabei descobrindo e achei bem bacana, cara. Eu acho que eles ainda estão no início ainda e gostei muito da resenha deles lá sobre o filme Vingadores Guerra Infinita. Achei muito legal a abordagem e a conversa deles também, super dinâmica também, gostei muito e tá aí hoje como segundo indicado aí para vocês. O terceiro podcast vai ser o Rodor Cavalo. Rodor. Não se acanhem com o nome é esse mesmo, Rodor Cavalo. Para quem conhece a Carol Moreira e a Mikan e sabe, conhece muito bem Game of Thrones, já sabem que tá tudo ali integrado. Com os vídeos que elas têm semanalmente, o podcast vai ser para falar de Game of Thrones, um pouco mais aprofundado na leitura dos livros. Então, conhece as Crônicas de Gelo e Fogo, do tio Martin? A pegada vai ser bem interessante, elas vão estar falando sempre em cada edição do podcast, vai ser abordado um capítulo de um livro. Então é uma ótima opção aí, uma ótima recomendação aí para que você leia ou releia as Crônicas de Gelo e Fogo, acompanhando o podcast e acompanhando ali a discussão delas, capítulo a capítulo, e vai ser muito bacana, super recomendo. Seguindo agora para a nossa quarta indicação, é o podcast Bolsa Nerd do site Terra Zero. O nome nos remete ao quê? Bolsa, exatamente. Então, eu gostei muito desse podcast porque ele aborda todos esses temas nerds e geeks por uma perspectiva feminina. Então achei muito bacana estar acompanhando esse podcast, conhecendo aí as opiniões. Visitei algumas vezes, ouvi algumas edições lá, achei super bacana a abordagem delas aí, a visão delas, sem contar que a opinião feminina, né? Girl Power, isso aí, hashtag Girl Power. Conheci o podcast Bolsa Nerd através da Tamires Alves, forte abraço aí para Tamires, lá no site do Terra Zero, e eles abordam essas temáticas todas aí de cultura pop, nerdices aí. Gostei muito e super recomendo o podcast Bolsa Nerd. E por último agora, a última indicação vai ser um podcast que na verdade são dois. A mesma parada lá do primeiro, lá, um podcast que na verdade são dois.
é o podcast Jogo Velho. Isso aí, galera, lá no site do Jogo Velho, eles têm um projeto super bacana aí, com uma pegada retro gamer. Então eles abordam todos esses jogos mais antigos aí, sob um ponto de vista bem bacana. Eles discutem muito bem, o conteúdo deles tem muita qualidade, você obtém conhecimento através do podcast deles, e é um papo super bacana, né, cara? Tranquilo, muito legal mesmo. E eu acho que o que me prendeu muito mais nesse podcast foi a nostalgia. E falando em nostalgia, o segundo que está nesse conjunto aí do Jogo Velho é o TV de Tubo Podcast. Essa pegada deles é muito bacana também, essa abordagem dele em temas antigos, coisas que pra gente, pra nossa infância, é aquilo que a gente curtia na época. Hoje eles abordam isso com um ponto de vista super bacana e muito legal, né? Então essa nostalgia aí, ó, nossa, foi o que mais me conquistou nesse podcast. Então, pra toda a galera do Jogo Velho aí, tamo junto. Forte abraço pra toda a galera aí do Walk Talk, Bro Talk também, tamo junto. Abraço aí para toda a galera aí do podcast Análise Nerd aí. Forte abraço, que vocês tenham sucesso. Um abraço também para as meninas, né? Carol Moreira, Mikan. Não sei se elas vão ouvir, assistir isso aqui um dia. Abraço para as meninas do Bolsa Nerd, para toda essa galera lá. Forte abraço. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. 5 podcasts, que na verdade são 7. Indicações para vocês aí. Ouçam mais podcasts. E falando nisso, me indiquem também mais podcasts, né? Tô numa vibe aí bem bacana, escutando muito podcast. Deixem aí nos comentários aí, indicações aí, e o que vocês acharam desse vídeo. E se assistiu até aqui, muito obrigado. Já sabe, se não acompanha o Papo Nerd ainda, só se inscrever. Já deixa aí o seu like também para ajudar. Aquele abraço e valeu!